E aí, meu povo tupiniquim, devaneio na voz. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que teve aqui no canal, que não são muito, mas se vocês puderem assistir, eu agradeço um monte. Porque nesse vídeo aqui, eu vou tratar de explicar, no primeiro revendo e relendo da série de fato, o personagem Moleque Mariposa, que é uma releitura direta do personagem Homem-Aranha da Marvel. Aqui eu vou contar um pouco e explicar quais foram as ideias que eu tive pro personagem. Talvez não as ideias descartadas, porque eu não lembro de muita coisa, mas se aconchega aí que o vídeo já vai começar. Eu agradeço demais a quem tá assistindo o vídeo. Muito obrigado, conseguimos a marca aí de 1 inscritos. E muito obrigado mesmo, tamo junto, pessoal. Primeiro que queria fazer uma releitura do desenho do meu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Só que eu vi que ia dar muito trabalho. Quando eu for terminar esse vídeo, já vai estar lançando a segunda temporada de desenho. Vou estar falando da primeira, eu acho que não vai encaixar muito. E como eu queria agilizar um pouco as coisas aqui no canal, eu falei, cara, eu vou fazer só um resumo. Vou pegar um resumo do Homem-Aranha da internet e vou transformar na versão do Moleque Mariposa. Mas eu vou pegar aqui, de fato, o primeiro textinho do Moleque Mariposa e vou falando ponto a ponto pra vocês o que eu peguei e da onde que eu peguei cada referência dele. Lembrando, o resumo em si do personagem tem lá no vídeo short. Esse aqui vai ser um vídeo mais destrinchando as curiosidades, os segredos gatônicos por trás de cada curiosidade do personagem. Começando, Moleque Mariposa, alter ego de Pablo Barros Prado. Cara, Pablo Barros Prado é uma alusão a Peter Benjamin Parker. Peguei as iniciais PBP e aí a brasileirei e joguei, né? Eu ia colocar Pedro Barros Prado, só que eu falei, é melhor um Pablo, eu gosto mais do Pablo. Desculpa aí a todos os Pedros, mas eu sou Pablo fã. Continuando, é um dos super-heróis mais icônicos da Fascínio Comics. Esse nome Fascínio Comics, creio que não existe. Eu já pesquisei pra ver se já tinha. Provavelmente deve existir outras lojas de, sei lá, roupa, mas Fascínio Comics não tem. E foi uma direta, né, pro nome Marvel, que significa alguma coisa, eu acho que com maravilhoso, maravilha. Eu acho que é isso. Eu vou colocar na tela aí, que eu não vou pesquisar agora, vai estar aí na tela. E ficou Fascínio Comics. E o logo da Fascínio Comics, aqui uma curiosidade rápida. As cores e o formato é uma referência direta às cores do animal tucano. É um pássaro brasileiro muito bonito. Continuando o texto. Criado como releitura do personagem Homem-Aranha por devaneio, ele apareceu pela primeira vez no Revendo e Relendo volume 1, como protagonista da revista Boatos Bizarros, número 16, em abril de 2025. Aqui tá certo, né? Apareceu no primeiro volume, ou seja, no primeiro Revendo e Relendo, como protagonista da revista Boatos Bizarros. Esse nome, Boatos Bizarros, por mais que eu tô fazendo a releitura agora do Homem-Aranha, esse nome eu criei antes. O Homem-Aranha, ele aparece na revista da Marvel chamado Amazing Fantasy. E eu quis colocar como Boatos Bizarros, porque na minha cabeça, né? Fantasias maravilhosas e boatos bizarros. Não sei se conseguem fazer uma conexão aí, mas eu consegui quando eu criei o nome. Agora eu só não tenho ela, mas eu consegui. E a referência 16 de abril foi quando, não me engano, eu comecei a trabalhar na releitura do Homem-Aranha, então quis colocar o dia 16 de abril. Continuando agora, Pablo Prado é um jovem abandonado por seus pais e criado por seus avós. Isso aqui é uma alusão ao tio Ben e à tia May, e coloquei o nome deles de Márcia e Bruno Prado, que é a mesma coisa do nome Pablo, que tipo, pegou a inicial ali e colocou M de May e Márcia e B de Ben e Bruno. Ele vai ser de Salvador, Bahia. Eu ia colocar um lugar menos conhecido pra trabalhar mais com a proposta de explorar vários lados do Brasil e não ficar só nas capitais, lugares mais conhecidos. Mas pra fazer isso, eu pensei em fazer uma votação pra que vocês mesmos votassem de qual lugar vocês iriam querer que o personagem fosse, mas como eu vi, eu não ia ter público nenhum pra ver e votar. Eu lembrei que Salvador é uma cidade bem bonita e coloquei lá. Continuando o texto. Após ser amaldiçoado por uma mariposa estranha, aqui, aquela alusão, né, a picada da aranha, nesse contexto do Moleque Mariposa, ele é amaldiçoado. Só que do jeito que ele é amaldiçoado, é com uma superstição. Que quando você pega tanto em borboleta quanto em mariposa, você não pode coçar diretamente o olho, porque senão você ficaria cego. Aí eu peguei um pouco dessa brisa e coloquei aqui no personagem. Queria fazer a mariposa picando, e não seria ruim, né, mas como eu quero fazer uma releitura e não fazer o Libelo lá 2.0, então vai ter que ser por outros meios. Continuando. Ele descobre habilidades sobre-humanas, como super força. No vídeo eu falo agilidade, mas é super agilidade, né? Eu acho que não ia precisar ficar falando super tudo. E capacidade de voar perto de chão e parede. Isso aqui é interessante porque ele não tem capacidade de voar, por exemplo, reto pra cima, se ele estiver no meio de um campo de futebol. Mas se ele estiver encostado próximo a um prédio, eu não sei exatamente quanto de distância necessariamente, mas tem que ser perto, pra poder não virar um super-homem da vida. E perto de chão também, então ele consegue voar assim, quase que deitado no chão, né? Só que ele meio que fica flutuando enquanto voa. Eu ainda não decidi muito bem como que isso vai acontecer. E continuando no texto, aqui fala também que ele tem a famosa área tesselada. Eu não sei se deixei muito claro, se deu pra entender no caso, né? Mas, por exemplo, se ele tá dentro de um quarto e alguém anda pelo lado de fora, ele se sente como se tivesse alguma coisa pisando alguma parte do corpo dele. Pode ser num ombro, na mão, na própria cabeça, se estiver em cima. Depende do ângulo também. Eu não explorei muito esse poder, mas era pra fazer uma alusão claramente sem sua aranha, né? Queria fazer algo que ficasse da hora, mas que não ficasse tão cópia. Então, isso aqui é um jeito dele saber que tem algum risco chegando. Não só algum risco, mas qualquer coisa que chegue próximo dele, ele já vai estar sentindo ali pelo área tesselado, no caso. E fala nisso, que se tá mais a capacidade de voar perto de chão e parede, é uma alusão a Homem-Aranha grudar em paredes e tal. Acho que isso ficou claro, mas eu voltei aqui pra explicar. Vamos continuar. Tá, agora vamos pro segundo parágrafo. O lema: em pequenos insetos vêm as piores peçanhas e ao seu caminho como um faz-tudo da cidade. Ainda mais depois da internação de sua avó, Márcia Prado. Aqui eu quis fazer a brincadeira com o lema do tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu quero deixar isso com um tom mais cômico e um tom que ele não vai usar sempre, e sempre que use seja de uma maneira cômica, uma maneira engraçada. Claro, né? O lema vai ser passado provavelmente pelo avô dele ou pela avó, ainda não decidi. Em relação a essa parte de internar a avó, eu acabei não colocando no vídeo, mas isso aqui é em relação ao tio Ben que morre. No caso, o Peter, no caso, deixa o bandido escapar, e aí o bandido acaba ceifando a vida do tio dele, e aí ele fica muito triste, e aí ele aproveita e pega essa mensagem. No caso, na versão do filme do Tobey Maguire. No texto que eu peguei, falava sobre essa parte, então eu resolvi fazer a releitura. Essa internação é causada por uma doença que Pablo trouxe para sua casa sem intenção. Isso aqui eu vou pegar muito daquela época da pandemia, que não vai ser exatamente aquele mesmo vírus, né? Vai ser outra coisa que provavelmente pode ter mais explicação pra criar mais história, mas ainda não foi definido, mas isso realmente vai acontecer, infelizmente. Vovó Márcia, você não vai escapar disso, foi mal. Então vamos continuar com o texto. Além de combater vilões como Saci Rubro, Professor Perfurado e Exo Casulo. Aqui eu quero saber quem pegou as 3 referências. São 3 referências, 3 grandes vilões do Homem-Aranha, no caso. O Saci Rubro é referência e releitura do personagem Duende Verde, que eu peguei assim, o nome do cara, Duende Verde. Ou seja, criatura mítica mais cor. Eu falei, quem que é a criatura mítica famosa do folclore brasileiro? Eu peguei quem? O mais famoso, o Saci, e coloquei o rubro nele pra poder combinar tanto com as cores do Saci, né? Que ele usa praticamente tudo vermelho. E juntei, né? Peguei um tom do vermelho, que é o rubro, juntei lá, Saci Rubro. Ei, toma. Não vou pronunciar poderes
personagem aqui, porque eu realmente não inventei ainda, inventei o design e o nome dele. Não inventei nem a história de origem, esse tipo de coisa. Próximo vilão, que é o Professor Perfurado. É uma releitura do personagem do Dr. Octopus. Essa daí eu tirei da ideia de um cara, assim, gordinho. Aí eu falei, eu preciso de coisas que seriam tentáculos. Esse aqui eu não vou conseguir basear muito em cultura brasileira, porque eu vou usar minhoca, sim. Minhoca. Podia ser cobra, assim, ia ficar bem mais da hora, assim. Então eu falei, cara, eu vou pegar minhoca. Porque daí eu transformei ele em quase que uma batata envenenada, sabe? Mas ele é tipo quase que uma batata, onde passa as minhocas ali por dentro, onde ele controla e manipula essas minhocas. Vamos passar pro próximo. E Exocazulo. Esse aqui eu admito que ficou meio difícil de vocês entenderem de onde que ele veio. Mas o Exocazulo é uma releitura direta ao personagem Venom. Eu pensei em algo como o Venom, é algo que quando vem no simbionte cobre o Homem-Aranha fazendo um novo traje. O do Moleque Mariposa, inimigo do Moleque Mariposa, seria um casulo. Eu não sei exatamente como funciona pra larva virar uma mariposa, mas tem um casulo que pode ser considerado um traje, uma proteção pra ela, e depois sai a mariposa. E aqui eu vou fazer o mesmo conceito com o casulo sendo uma criatura exterior, alguma coisa que vem, cobre o Moleque Mariposa, fazendo um exo Moleque Mariposa casulo, alguma coisa assim, eu ainda não decidi. Mas eu nem queria o traje, eu fiz alguns rabiscos de como poderia ser o traje, só que no final eu não coloquei em nenhuma arte, né? E é uma alusão diretamente ao Venom. E é isso, eu só queria esses três vilões. Se vocês quiserem mais, claro, que eu aborde esse personagem, o Moleque Mariposa, e todo esse universo de releitura do Homem-Aranha, é só deixar aí nos comentários, com qualquer outro comentário aí, pra poder ajudar o canal e ajudar a comunidade a crescer, né? Eu agradeço de montão. Pablo enfrenta provas todos os dias com problemas com o preconceito e relacionamento digitais. Essa parte não apareceu no vídeo também. Aqui essa parte do preconceito, eu vou colocar mais pro lado do, acho que da xenofobia, no caso, do fato dele ser baiano. Eu vou colocar conceitos assim, mais diferenciado também do próprio Homem-Aranha. Eu acho que ele não sofre o preconceito por ser pobre. Nunca li mais HQ do Homem-Aranha, também não vou estar falando muita coisa pra poder passar vergonha, mas acho que ele não sofre preconceito por ser pobre exatamente. E relacionamentos, no caso do Homem-Aranha vai ser relacionamento amoroso, né, o social ali, por dividir a vida dele. Nesse caso aqui vai ser um relacionamento mais digital, que pode ser também, no caso, web namoro, ou web sofrendo bullying, ser relacionamentos digitais nesse nível. E o último parágrafo é: o Moleque Mariposa é conhecido por sua personalidade exagerada e por ser um faz-tudo que mantém sua vida comum como seu alter ego servidor da sociedade. O que significa isso aqui? É basicamente o personalidade exagerada, porque ele vai ser aquele tipo de pessoa que, tipo, sofreu um soco, ele vai sentir, vai reagir, na real, muito mais do que realmente doeu. Mas também, se ele tiver acertar um soco, ele vai animar muito mais do que o normal, saca? Vai ser algo, tipo, tudo vai ser muito exagerado. Essa parte do, por ser um faz-tudo que mantém sua vida em comum com seu alter ego servidor da sociedade, é algo que eu queria ter explorado mais no shorts, mas ia ficar muito enrolado. Como eu falei pra vocês, no roteiro, eu ia colocar algo como o Moleque Mariposa. Ele vai ser um personagem que ele não vai ser um herói muito porque ele quer. Ele vai ser um herói tanto pela responsabilidade lá do que aconteceu com a avó dele, né? Mas também ele vai ter bastante motivação, porque ele vai ser ameaçado em tempo integral de ter sua identidade revelada. No caso, ele vai ser um herói muito por causa que vai ter alguém dentro da cidade dele, que vai estar em contato com ele sempre, pra que ele faça coisas específicas. E aí vai ter algumas coisas boas, outras ruins, mas na maior parte do tempo ele vai estar fazendo coisas pra ajudar a sociedade. E aí eu vou implantar vários mistérios, se vocês quiserem, é claro que eu conte mais essa história pra ele tentar descobrir quem é. Eu tô com uns plot aqui muito bom, mas vamos nessa. Vamos continuando, que já tô quase no final. E agora pelo final, algo que também não entrou pro vídeo, que é ele também é membro dos grupos como os Tirateimas e os Outros Tiradores. São dois grupos, os Tirateimas, que é uma releitura dos Vingadores, e os Outros Tiradores era pra ser algo como os Novos Vingadores, né? Uma releitura dos Novos Vingadores, só que eu falei, não vou colocar os Novos Tirateimas. E aí eu coloquei os Outros Tiradores, cara. Tiradores é quem? É como se chamam os Tirateimas. Criatividade 100, cara, não tem como não. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado tanto do personagem, né? O Moleque Mariposa, todo esse universo de releitura que eu tô fazendo agora do Homem-Aranha. Diz aí se essa daqui ficou criativa de um jeito bom, se ficou de um jeito ruim também cita, porque eu quero sempre estar melhorando. Lembrando, tem as outras redes sociais se vocês quiserem apoiar também. Vou focar realmente mais aqui no YouTube, mas se vocês quiserem apoiar em outros lugares, eu agradeço de montão. Eu não lembro como eu terminei outro vídeo.